Muito bem, estamos de volta com o programa de carrinho e vamos agora para a entrevista da semana. Uma noite para esquecer, um dia de intensa expectativa, uma vaga que esteve na mão, mas em 5 minutos escorreu pelos dedos e foi perdida. Para repercutir o ano do Inter até aqui, o que aconteceu na última quarta-feira e o que ainda está por vir, temos aqui no programa de carrinho o ex-goleiro do Internacional, Preto. Boa tarde, Preto. Que prazer em lhe receber novamente aqui no programa de carrinho. Boa tarde, Cassi. Sem dúvida é um prazer enorme participar novamente do teu programa aí, do De Carrinho. Acredito eu que a maioria do torcedor colorado nem acreditava na possibilidade do Internacional ser um semifinalista da competição sul-americana, né? A Copa Libertadores, que é uma competição bastante forte na América do Sul. Temos um time, na minha opinião, razoável, né? Que às vezes encaixa, às vezes não. Um treinador que, a meu ver, de longe ainda não conseguiu, né? Tirar o melhor do grupo em si, de jogadores individualmente falando. Então, fomos longe. É claro que depois de um resultado de empate no Rio de Janeiro, e ao qual o Inter jogou muito bem no primeiro tempo, e a gente teve a oportunidade também de sair de lá com um resultado melhor, ganhando de 2-1 no Rio, com um jogador a mais, né? Acredito que deveríamos ter feito o terceiro gol lá, ou mantido o resultado 2-1, e traríamos com certeza para Porto Alegre a grande vantagem, que era poder até empatar o jogo, né? Aí se criou, claro, essa grande expectativa no Beira-Rio, né? Apesar de Fluminense ser uma grande equipe, né? Bem treinada pelo Diniz, de nós passarmos, né, para a final da competição, né? E o Inter, novamente, né, como nos outros jogos, ele faz o gol, ele cria bastante. Perdemos muitos gols e depois que a gente consegue o resultado, não sei por que cargas d'água, a gente recua, o time volta para trás. E até falando nisso, a gente teve oportunidades, né, com o Valência, duas, e Maurício, enfim, o time até jogou muito bem, na minha opinião, mas futebol eu sempre comento que é aproveitamento. Se tu tiver 2 chances de gol, fizer uma, e o adversário tiver 15 e fizer uma, o jogo inteiro empatado, ou é por aí o caminho, né? Aproveitar melhor as oportunidades. Você toca em um ponto muito importante, que é também debater a questão do Eduardo Cudê, pois eu venho dizendo aí há algumas semanas aqui no De Carrinho que o Inter vivia aquele falso bom momento e não tinha como ser diferente. A equipe estava em uma fase decisiva da Copa Libertadores da América. Havia eliminado um grande adversário que era o River Plate, estava empolgado, estava motivado, estava muito perto de uma final, sem dúvida nenhuma, mas o combo do ano era muito ruim. E os resultados no Brasileirão, por explicações das mais variadas, rodada a rodada se repetiam ruins. E o Inter vivia com a bengala da Copa Libertadores da América. Era uma falsa sensação de sucesso que o Inter tinha. E o Eduardo Cudê é preciso discutir também, pois ele tem um aproveitamento muito baixo no Internacional. E é aquilo, né? Futebol é encaixe. Às vezes as coisas acontecem, o Inter paga isso há muito tempo de começar a partida bem, abrir o placar, mas ir cedendo espaços, dando campo e tomando empates e viradas. Pois é, Preto, é complicado falar, não é? Porque a expectativa do torcedor colorado era muito grande, não concorda? Pois o resultado do jogo de ida, por mais que o Inter estivesse com a mais, deu essa esperança, não é? E aí vem o desenrolar da volta e o placar final e a consequente desclassificação. Se criou essa grande expectativa de poder para uma final de Libertadores, mesmo o time estando com toda a dificuldade no Campeonato Brasileiro. Passamos as fases aí, algumas com certa tranquilidade, outras com muita dificuldade, mas é assim a competição. E o torcedor estava acreditando depois, principalmente da atuação do time lá no Rio de Janeiro, que na minha opinião teve dois sentimentos, né? Você dizer que foi no Rio de Janeiro e trouxe um empate contra o Fluminense, excelente. Mas no decorrer do jogo em si, na minha opinião, o Inter tinha que ter buscado o placar
estávamos ganhando 2-1, estava com um jogador a mais. Quem sabe o terceiro gol, ou até a vitória simples 2-1, era praticamente a classificação, né? Então o torcedor estava confiante, né, apesar que no começo da competição nenhum torcedor acreditava na possibilidade do Internacional chegar tão longe na competição. E se criou um clima, né, favorável no Beira-Rio, né? O torcedor foi, compareceu, mas infelizmente a gente sofreu mais uma derrota importante, né, com o Beira-Rio lotado. O futebol ele tem diversas nuances, não é, Preto? A gente pode avaliar o combo geral, que aí tem a série de eliminações e fracassos que o Inter vem tendo nos últimos anos e em 2023, e a gente pode pegar o recorte isoladamente da Copa Libertadores. E neste recorte da Copa Libertadores, realmente, o Internacional fez um bom torneio. Conseguiu estar entre os 4 melhores times da América do Sul, mas o mata-mata permite, pois ele é um jogo de encaixe de 2 partidas. Se você encaixar o confronto diante do seu adversário, pode acontecer um sucesso. E o Inter, que chegou à semifinal com méritos, poderia até ter eliminado o Fluminense. Teve momentos muito bons no Maracanã e no Beira-Rio, mas como você mesmo falou, não poderia ter mais de 1 hora de confronto com um jogador a mais no Maracanã e ceder o empate. No Beira-Rio, tinha o controle do jogo até os 36 minutos do segundo tempo. Em 5 minutos, tudo desmoronou. Então, o Internacional não poderia também ter tomado essa virada que tomou em Porto Alegre. Pode acontecer? É um mata-mata? Pode, aconteceu. E como a Libertadores não teve o sucesso que o Inter imaginava e que a magia do mata-mata poderia fazer ele ter, é preciso avaliar o combo geral. E o combo geral, infelizmente, é de que o Inter nas últimas temporadas vem fazendo uma escolha, que é a de se reforçar com mais ênfase no meio da temporada. Na sua opinião, é a melhor decisão? O ideal sempre é, na minha opinião, tu construir uma equipe desde o começo do ano, né? Em fevereiro, em março, tem que estar com os jogadores do plantel praticamente todos já contratados. E aí sim o treinador já elaborar que maneira jogar com as peças que tem, né? Porque futebol é conjunto, né? É um esporte coletivo, ao qual tem que ter um trabalho muito forte, principalmente a nível de grupo e questão de treinamentos coletivos, que precisa ter muito, né? Então, sempre sai perdendo a equipe que busca no meio do ano reforço, até eles se encaixarem, enfim. Então, o ideal sempre vai ser, com certeza, essa construção do grupo lá por fevereiro, março, e aí ter um estilo de jogo que o treinador vai escolher, vai idealizar com as peças que tem, e ali se trabalhar em cima disso, né? Com certeza, a melhor opção sempre é essa construção no início do ano. Pois é, e você já falou um pouquinho no início ali, mas como você avalia o trabalho do Eduardo Cudê até aqui? O Cudê tem o sistema de jogar dele, tem a maneira de atuar na beira de campo. Eu não sei como é um treinador como o Cudê dentro do vestiário, um local que eu participei muito, né, com grandes treinadores, e sei que ali as coisas acontecem. Então não sei como ele é de vestiário, não sei como ele é com os jogadores, a aceitação dele como técnico, enfim. Mas é um treinador que tem um histórico e veio para o Internacional novamente, né, depois de uma certa situação aí, trazer bons resultados. Avalio que não é um bom ano, apesar de termos chegado na semifinal de uma Libertadores, mas o que nos resta agora é o Campeonato Brasileiro, né? Então, no momento que a gente se classificasse da Libertadores, que foi o que aconteceu, a gente volta ao Brasileiro e daí tu faz um levantamento, que o ano do Inter está sendo muito ruim, até porque a possibilidade de nós classificarmos agora para uma Libertadores ano que vem, ela é quase nula, né? Estamos bem lá embaixo na tabela, então para reconquistar esses pontos vai ser muito difícil. Não tenha dúvida, o Internacional hoje ele está na 14ª posição do Campeonato Brasileiro e são 11 pontos de diferença para a última equipe que estaria classificada para a próxima Copa Libertadores. E mesmo que o número de vagas seja aumentado, que a vaga para a Libertadores vá até a 8ª posição, por exemplo, ainda assim são 11 pontos de diferença. Portanto, Preto,
A campanha atual no Brasileirão permite, na sua opinião, conseguir o que nas 13 rodadas que faltam? O momento psicológico dos jogadores é muito ruim, né? E a gente sabe que isso se faz totalmente necessário. E ele se adquire automaticamente com as vitórias, com os bons desempenhos em jogos. Isso não está acontecendo com o Inter. E pelo que eu olhei a tabela, ele temos jogos bastante difíceis, né? Até com adversários diretos, né? Na linha de rebaixamento. E então, cada jogo agora é uma batalha, né? Acredito que o Inter se mantenha ali entre os 12, 13, sei eu, mas a gente não tem uma expectativa, claro, chegar um pouco mais à frente. Mas ao mesmo tempo, né, o fantasma da B ele está rondando, né? É um ou dois jogos que se perde, os times de baixo, por enquanto, não estão ganhando os jogos, né? Estão empatando ou perdendo, mas daqui a pouco a coisa começa a virar e fica difícil. E o psicológico, sem dúvida nenhuma, é o fator mais importante. Pois é, a questão psicológica ela é muito preocupante, porque o Inter tem uma campanha muito ruim no Brasileirão, está muito perto da zona do rebaixamento. E se porventura este abalo pela eliminação durar em muitas rodadas, o Inter vai acabar entrando no Z4. E depois, para sair um clube grande e com histórico de ter caído recentemente, não é fácil. E por si só tem a qualidade dos jogos, dos adversários e as dificuldades técnicas que o próprio Internacional enfrenta, já que enfrentou o campeonato inteiro. Então é preciso muita atenção e mentalmente tentar de alguma forma virar a chave, pois amanhã já tem Grenal. Estamos aqui com Preto, ex-goleiro do Internacional, conversando sobre o Colorado, debatendo aí, repercutindo o que foi esta eliminação para o Fluminense na Copa Libertadores, projetando o futuro da equipe, da instituição. E, Preto, teremos este ano eleições no Internacional. Existe clima para o Barcelos tentar uma reeleição? Em relação ao Barcelos, existe desde o início, né, uma contestação em relação ao trabalho dele como presidente. E a gente está acumulando muitas derrotas, muitos fracassos, digamos assim, né? Eu acredito que não haveria hoje um ambiente, né, para uma reeleição do Barcelos. Nem sei quais são os pretendentes também à presidência, mas eu acho que o clima é muito ruim. E a gente já tem a expectativa de terminar o ano aí. Não se sabe o que pode acontecer, né? Pode dar uma melhorada, o que hoje seria ideal o Internacional não cair, né? Mas temos que aguardar até o final do ano. Com certeza, o Barcelos ele tem aí planos de se reeleger presidente do Internacional e tentou aí de todas as formas investir agora no meio do ano para isso, fazer da Copa Libertadores da América o seu alicerce aí para conseguir a reeleição, apostou alto, jogou tudo na competição continental, acabou não conseguindo, não foi feliz e agora tem aí dificuldades. Claro que quem tem que avaliar se o trabalho é bom ou não é, são os conselheiros, depois os torcedores, mas em 3 anos de gestão, olha, o Internacional teve muito pouca coisa boa, muito pouca coisa, sinceramente, foram erros atrás de erros. Bem, vamos ver aí no futuro o que os conselheiros e os torcedores vão decidir. E Preto, a mídia e os colorados focaram muito nos gols perdidos por Valência contra o Fluminense, embora ele tenha sido decisivo nas oitavas de finais, naquela partida de ida diante do River Plate, e nas quartas de finais fazendo todos os gols do Inter contra o Bolívar. Qual a sua opinião sobre isso? Jogar a carga em cima do Valência é complicado, né? Claro que foram gols perdidos que normalmente um atacante de ponta como ele é, né, dificilmente perderia. E aí nós temos um espelho forte que é o Cano, né, do Fluminense, que a cada duas bolas que ele define, uma é gol, né? Foi infeliz, né? A cabeçada ali pegou mal, né? Uma bola que praticamente era só escorar para dentro do gol. Depois teve mais uma oportunidade cara a cara com o Fábio e chutou para fora, enfim. Mas faz parte, é evidente que se espera, né, de um jogador como o Valência que vai e define o jogo e mate o jogo, né? Só que nem sempre as coisas acontecem da maneira que se espera. Com certeza.
E agora, já nos aproximando aí do final do papo, Preto, fale um pouquinho sobre você. O que você tem feito? Faz mais de um ano que a gente não conversa aqui no programa de Carrinho. Conta pra gente. Hoje eu estou à frente da diretoria de esportes de Taquara, que recebi o convite da prefeita Cirlei. E há 4 meses a gente está fazendo um trabalho aí bastante importante, né, na questão de progressão e trazer as pessoas de volta, principalmente a questão do futebol, que queira ou não queira, 80% ou 90% de uma atividade esportiva numa cidade, né? E claro, resgatando outras coisas dentro das possibilidades, outras modalidades, né? E esse convívio com as pessoas aí. Então, hoje eu estou, né, fazendo esse trabalho aqui à frente da diretoria de esportes da cidade de Taquara. Que bacana poder os municípios aí terem pessoas aí com a sua bagagem, com a sua trajetória, auxiliando e contribuindo para o desenvolvimento. Então tá certo, muito obrigado, Preto, pelo bate-papo mais uma vez, sempre muito atencioso com o nosso programa. Grande abraço e até uma próxima. Valeu, Cássio, uma boa tarde aí. Obrigado pelo convite novamente. E também um grande abraço aí aos teus seguidores aí, que a página eu sei que está bombando aí. Isso é muito importante, trazer sempre essa informação sobre o esporte aí, para a gente ficar bem atualizado. Tá? Um grande abraço. Valeu, grande abraço, Preto, ex-goleiro do Internacional, o entrevistado desta semana aqui do programa de Carrinho.